Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Eu sou Rafael Alves e mais uma vez na minha companhia temos Lucas Loio. Vou justificar logo que a Bia não vai estar aqui hoje para participar com a gente por conta de um problema pessoal e justificar também a nossa ausência, né? 2 semaninhas fora, né, Lucas? Então, vamos falar disso tudo logo depois da vinheta. A gente ficou um tempo fora, mas o que não muda é a crise em São Januário. Situação muito complicada do Vasco da Gama, vive um momento muito difícil dentro de campo e fora de campo também. Então eu queria uma opinião sua, Lucas, de como você enxerga esse momento do Vasco. Você acha que... Quais são as soluções para o futuro? O que você está vendo no momento atual do Vasco? Cara, eu acho que é cedo pra demitir um técnico de futebol, apesar de um tempo que ele teve pra mostrar serviço, né? A gente já teve um tempo muito curto, mas algum resultado poderia ter dado, né? Acho que assim, ele chegou num momento muito difícil, que foi pegar logo de cara Flamengo e Palmeiras. Mas não justifica o que o time vem apresentando dentro de campo. Ele já foi pego negativamente pelo resultado do 6-1 contra o Flamengo, que a gente acabou não comentando aqui pela nossa ausência. Mas foi traumático. Depois pega o Palmeiras, que o Vasco tomou 28 finalizações. Depois pega o Cruzeiro em casa, que também não jogou quase nada o Vasco. No primeiro tempo, foi finalizar pela primeira vez aos 32 minutos do primeiro tempo, é muito pouco para o time do Vasco jogando em São Januário. E ontem, nessa quarta-feira, né, o Vasco jogou contra o Juventude fora de casa e também foi muito mal. O time não consegue finalizar, o time não consegue... O meio de campo do Vasco é morto. Pode ser por falta de peças? Também. Pela ausência do Payet? Com certeza. Mas tem que ter soluções. E o treinador não conseguiu mostrar nada. Ao mesmo tempo que eu acho que é cedo, são 4 jogos, eu enxergo como uma possibilidade porque não foi o Pedrinho que escolheu ele. Ele foi uma escolha da 777. Tudo bem que no meio da negociação o Pedrinho acabou assumindo e broncou acabou não sendo contra a contratação dele. Mas eu acho muito complicado a situação do Vasco. Pode ser que uma volta do Ramon Dias, como estão sendo especulado, o Felipe, com uma identidade com o clube, que não tem tanta experiência, mas tem uma experiência passando por clubes menores, eu acho que pode ser um caminho pro Vasco. Concordo, Rafa. Acho que caso isso aconteça, a gente tem também um ídolo ali do Vasco ali no comando, a gente sabe o trabalho que ele pode fazer e tal, a experiência que ele tem também como jogador do Vasco, já vestiu essa camisa, então ele pode mostrar uma segurança, sabe como é a pressão estar do outro lado também, não só como técnico, mas como atleta. E eu acho que o principal do Vasco é o sistema defensivo. Tem uma pane, tem uma crise no sistema defensivo do Vasco, como você também falou no meio de campo, em quesito marcação, que o Vasco vai a campo com volantes, mas não tem segurança defensiva. O Vasco é o time que mais tomou gol no Campeonato Brasileiro. São 10 rodadas e o saldo de gols é menos 14. Impressionante. Menos 14. Então, assim, tentar reverter o máximo esse cenário, evitar tomar gols para começar a pontuar. 1 ponto aqui fora de casa, 3 pontos em casa. E assim como fez na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado. Conseguiu fazer uma boa campanha nos últimos jogos e conseguiu se livrar do rebaixamento. Eu acho que é por aí o cenário. E olhando pra frente, o Vasco agora pega São Paulo em casa. Jogo muito difícil. Depois pega o Bahia fora de casa, brigando pelo topo da tabela. Depois o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então eu acho que, olhando pra frente, o Vascaíno não consegue ter esperança. O Vascaíno não consegue olhar e pensar o que ele vai conseguir atingir. Além disso tudo, não tem jogadores. Aí você pensa em reforços. Se fala em Felipe Coutinho, seria, acho que, primordial pro Vasco, principalmente pra confiança também. Um jogador que tem nível mundial e tem uma identificação com o clube, pode agregar muito. E com ele vir outros jogadores, e precisa desses outros jogadores. Só o Felipe Coutinho não resolve nada no Vasco. Nada. O time precisa de outros jogadores. Pelo menos 2 pontas na minha visão. Um primeiro volante, um zagueiro e um lateral direito. Pelo menos 5 jogadores junto com o Felipe Coutinho tem que aparecer. Tem que vir acrescentar. O Vasco foi no mercado, né? Foram mais de 100 milhões de contratações nessa temporada. Mas não à altura do que o Vasco precisa, principalmente para se manter na primeira divisão, né? Até agora, a gente não teve resultado de praticamente ninguém. Quase nenhum jogador conseguiu mostrar serviço nesse time. Você tinha falado do Coutinho também. É aquilo, né? O Coutinho deixou claro, praticamente claro, que ele pode retornar ao Vasco. Então, ele já ali tá de acordo. Mas é estranho essa demora, né? Ainda não assinou contrato, ainda não foi anunciado o jogador. E aí, como é que vai ficar o cenário? Será que ele tá com o pé atrás, vendo o time que ele vai jogar? Eu acho que isso é um ponto também importante. Ele é ídolo do Vasco. Assim,
fez a base no Vasco, cresceu e tal. Não ganhou títulos de relevância e tudo mais, mas foi importante também na ascensão do Vasco, que viu um resultado muito ruim também na Série B e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Coutinho pode ser uma peça para trazer de volta a alegria do Vasco, mas não é só ele. Ainda acho que o Vasco precisa ir ao mercado, precisa também renovar um pouco o plantel. Quem sabe trazer um jogador da base, subir alguém, porque tá difícil. O cenário do Vasco é muito complicado. O Vasco até subiu o JP nesses 2 últimos jogos e conseguiu dar mais ou menos conta do recado, melhor do que os que estavam jogando antes, mas ainda é muito pouco. E só para deixar registrado também que essa semana foi aprovado, né, a reforma de São Januário na Câmara do Rio. No caso, a venda do potencial construtivo foi autorizada pela Câmara e agora só depende do prefeito Eduardo Paes, que é vascaíno e vai com certeza sancionar esse projeto, até porque ele comemorou a aprovação. E agora, mudando de assunto, Lucas, um outro clube que não vai bem é o Fluminense. Não consegue vencer, tem apenas uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, que é muito pouco pelo que se esperava do Fluminense, com a expectativa gerada depois do título da Libertadores no ano passado. E você acha que ainda a gente vai continuar batendo na tecla da defesa do Fluminense, que a gente sempre fala, ou existe problemas além que o Diniz precisa consertar? Hoje existem problemas além. Antes era a parte defensiva, porque o ataque funcionava. Mas hoje você pensa no cenário do Fluminense. Essa transição de saída de bola, da zaga para o volante, para o meio campo. O Fluminense sai muito devagar. Tem muita posse de bola na parte defensiva. A gente vê os zagueiros, às vezes, no meio de 2, 3 atacantes segurando a bola. Demora muito. O esquema do Diniz é um esquema interessante de saída de bola. É um esquema importante, que marca o trabalho dele desde quando ele era técnico da terceira divisão do Campeonato Paulista. Mas você pensa agora no cenário do Fluminense. Tem muitos jogadores com a idade avançada já. Tudo bem, experiência é muito bom. Mas são jogadores com a idade avançada e jogadores que não conseguem fisicamente desempenhar um alto nível técnico. Então você pensa numa saída de bola mais rápida, como era a do André junto com o Martinelli. Isso era extremamente importante para o esquema tático do Diniz. Fazia essa bola chegar mais rápido na frente. E agora a gente não tem mais o André. O André volta ainda de lesão, já começou a treinar, mas ainda não tá pronto para as partidas. Aí ainda tem o Martinelli, que por sinal tomou uma caneta humilhante no gol Bizarro, né? do Cruzeiro. É um golaço. Nossa, sim, um golaço. Mas também o tempo de reação dele é um jogador que fica muito sobrecarregado. Ele tomou a caneta e não tinha nem mais fôlego para buscar o atacante. Então, assim, a gente teve um cenário muito difícil pro Fluminense, principalmente no último jogo contra o Cruzeiro fora de casa. Mas a gente vê que os desfalques, por exemplo, do Arias, principalmente, que é o criador, a alma do Fluminense. A gente tem o desfalque do André. E a saída do Nino foi crucial para o esquema do Fluminense acabar vindo dando errado. A gente também tem uma pressão defensiva muito alta para o Fluminense. O Diniz, ele tem ali algumas peças para tentar resolver. Mas nenhuma até agora, que veio principalmente nesse ano, após ganhar uma Libertadores, é o desempenho de um time que recebe jogadores após ganhar a Libertadores. O Fluminense precisava ter contratado de uma forma mais eficaz e alguns jogadores de destaque, que é, por exemplo, o Cano, John Kennedy, não vem apresentando bom futebol. O que tu acha, Rafa? Então, eu acho que a partida dessa quarta-feira, que o Flamengo perdeu de 2-0 pro Cruzeiro, fora de casa, eu acho que o Fluminense nem foi das piores partidas do Fluminense. O Fluminense até conseguiu criar oportunidades, acabou não dando sorte, e também quando a fase é ruim a bola não entra, não tem jeito, isso acontece. Eu acho que o Fluminense até conseguiu jogar bem em alguns momentos da partida, mas ainda falta muito pro que se esperava do Fluminense. Aí você pensa para defesa, o Fluminense, o Antônio Carlos voltou a ser titular, mas também não dá conta do recado desde o começo do ano. Isso foi, acho que é um problema de montagem do elenco desde a diretoria. O Fluminense tem o problema de ter começado depois e vem sofrendo com lesões, até porque jogou Mundial e só foi estrear o time principal bem depois dos outros. Mas também tem um tempo de descanso maior e o Fluminense vem sofrendo com lesões. E agora tem sofrendo com o próprio Keno, que tá fora. E aí o time não consegue render o que se espera. E aí vai aquilo. Time grande a gente sabe como é que funciona. Sim. Você tá cada vez mais para baixo, o Fluminense agora é a lanterna do campeonato. Não, o A pressão vai aumentando. Aí vem problema extracampo, que aconteceu no penúltimo jogo contra o Atlético Goianiense, que o Fluminense perdeu também no Maracanã. Exatamente. Com o Felipe Melo. E Guga se estranhando ali do lado de fora. O Felipe Melo na atitude feia, covarde, eu diria. Pra cima do assessor de imprensa do Atlético. Então são problemas que vão sendo gerados, a pressão vai aumentando, o Diniz vem sofrendo críticas, a torcida em alguma parte já pede demissão do treinador, e ele continua falando, não, esse é o meu esquema tático, eu não vou mudar. Ele vai continuar, a carreira dele é pautada nessa Então, saída de bola. É a forma que ele vê o futebol, mas às vezes você precisa reavaliar. É aquilo também, né? Se a gente pega um Ancelotti pra falar sobre futebol, ele fala, a gente tem um plantel e a gente tenta se adaptar ao plantel que tem.
o jeito do Ancelotti jogar com o Real Madrid não era o mesmo jeito que o Ancelotti jogava com outros clubes. Que ele treinou, principalmente Porto, Bayern de Munique, entre outros clubes que ele treinou, Chelsea também. Então assim, ele pega o material humano que ele tem e tenta adaptar. Hoje o Fluminense tem uma saída de bola muito lenta. Então você perde muito tempo na transição, o time consegue encaixar na parte defensiva e já ficou manjado, que é o Fluminense é pressionar eles na defesa, que alguém vai errar, ou seja o Fábio, ou seja um zagueiro, ou seja um lateral, alguém vai sair, vai entregar paçoca em algum momento e vai sair um gol. Isso é a virtude do treinador, não é você ficar preso ao seu esquema de jogo. Tudo bem, acho válido o seu esquema de jogo desde o início da carreira, show, mas você tem que variar, tem que mostrar opções. Isso é a virtude do treinador, saber se adaptar à partida e ao elenco que você tem na mão. Exatamente. Como tem acontecido no Botafogo. É, Líder? líder. Se esse ano vai? Cara, eu acho que é muito cedo pra dizer, né? A gente também tem o jogo do Flamengo hoje ainda, o Flamengo pode se tornar líder também. E foi um jogo muito complicado pro Botafogo, foi o duelo dos tapetinhos, né? Isso. No duelo dos tapetinhos deu empate. Mas eu acho complicado, porque o Botafogo faz o gol no último lance do jogo, literalmente, no último jogo, lance da partida. O Botafogo consegue um empate e foi um jogo difícil, tecnicamente. Muitos chutes pra fora. Eu particularmente vi o jogo inteiro, mas teve momentos que dava até um sono. Exato. Porque você pensa no Botafogo também, a velocidade de transição rápida e a galera no geral, não só do Botafogo, o Atlético Paranaense também, muito descalibrado nas finalizações. Foi um jogo bem equilibrado ali, taticamente, tecnicamente para baixo, mas o Botafogo saiu com um empate que soou como se fosse uma vitória, né? E o Atlético Paranaense, né, vem de 2 empates no último lance do jogo, que isso é um banho de água fria, né? Poderiam ser 6 pontos, acabou virando 2 pontos. Seria líder isolado nesse Seria momento do líder Campeonato isolado nesse Brasileiro. momento, exatamente. Eu acho que assim, o Botafogo, se você olhar para o time do Botafogo, papel, você espera uma coisa e o time tem apresentado além do que se espera. Eu acho que o Botafogo tem um excelente time na mão, do treinador do Arthur Jorge. Tem um excelente time na mão, ótimos jogadores, mas ele tá conseguindo tirar além do que se espera. O Botafogo, na minha visão, joga até melhor do que jogava o Botafogo do Luiz Castro na temporada passada, que fez uma temporada, um primeiro turno absurdo e depois teve a queda após a saída do treinador. Mas o Botafogo vem, eu acho, se estruturando cada vez mais e montando um time cada vez mais consistente. E um momento de derrota, como aconteceu na temporada passada, dá sustância pro treinador, não sei se a palavra é certa, sustância, mas dá experiência pro treinador, pro jogadores saberem lidar com essa situação. E a partir daí em diante, o time começar a deslanchar e começar a conquistar títulos que é o que o torcedor tanto espera. Tanto Concordo. tempo sem um título e agora pode ser que venha. Pelo menos uma Copa do Brasil, quem sabe uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Botafogo, pra temporada, o Botafogo consegue vislumbrar coisas grandes. Concordo. Eu acho que é mais uma temporada que se inicia muito bem pro Botafogo, principalmente nos campeonatos brasileiros e tudo mais. E agora precisa de Libertadores. constância. Agora precisa dessa constância, né? Mas eu acho que o Botafogo também tem um ponto-chave que eu queria te perguntar, Rafa. A Almada. Muito se fala da Almada nos bastidores, né? Seriam 30 milhões de euros, seria uma proposta bem alta pelo jogador, que é uma promessa também. Foi uma promessa no Racing, foi jogar nos Estados Unidos, é um valor muito alto. Mas o Botafogo precisa no meio de campo essencial pro time. Ele seria uma virada de chave ali no elenco do Botafogo, com o Luiz Henrique, Júnior Santos jogando muito também, a volta do Tiquinho, que infelizmente teve o falecimento do pai, ele ficou off, né? Mas o que você acha do Thiago Almada? Ele já tá no lugar do Eduardo, na teoria, né? Eu acho que pode casar muito bem. Mas é um investimento muito alto, como você falou, 30 milhões de euros, de dólares. É um valor muito alto e eu não sei o que... Se seria o ideal o Botafogo. Acho que o Botafogo consegue contratar jogadores tão bons quanto por um valor abaixo. Mas também é o John Textor dando um recado pro mercado. Exatamente, ele mostrando o papel financeiro que o Botafogo tem, a gestão E o financeira próprio que o Botafogo papel tem. dele mesmo, como pessoa, ele não tem só o Botafogo, ele tem times no futebol mundial. Exato. E trazer pro jogador pro Brasil, pode ser que esse jogador vá pro exterior futuramente, pelo preço que ele quiser. Se ele contratasse pelo Lyon, talvez esse valor fosse maior, por ser o clube lá de fora. Mas quem sabe, ele pode começar no Botafogo e depois ir pro Lyon. Então, exatamente. Isso é um ponto importante. Se Ele ele tem vai mais Luiz direto pro Henrique. Lyon, o time ia cobrar mais. Se vai direto pro Botafogo e depois pro Lyon, o valor é mais abaixo. Com certeza. Então acho que pode ser uma jogada do John Textor, mas também eu acho que essa história de clube satélite do John Textor, isso nem sempre é verdade. O Porque- Botafogo é uma prioridade dele também. Com certeza. Ele consegue montar bons times e o objetivo dele sempre foi muito claro, conquistar títulos. Correto. Coisa que não acontece no Vasco, que a gente comentou no primeiro começo do episódio, que
o time não. O papel do 777 não era esse. Era ganhar dinheiro e acabou que o 777 tá quebrada, como disse o Pedrinho. Então eu É, acho que o John Textor tem a visão dele de conquistar títulos. Pode ser que o Almada venha, dê títulos no Botafogo e depois siga a carreira dele no Lyon, quem sabe. Mas o Botafogo é uma prioridade do John Textor também. eu acho que isso é extremamente importante também para mostrar que o Botafogo não é só mais aquele time que, como você mesmo falou, um time satélite para revelar jogadores para o Lyon, para levar jogadores para a Europa, mas também para mostrar um futebol convincente aqui, conforme você falou, buscar títulos. E agora também você vai no Engenhão, você vê um show. Seja pela torcida, seja pela iluminação, que teve no último jogo também, extraordinária a iluminação agora E do Engenhão. Isso traz também um público de fora. Aí traz torcedores de outros estados para ver o jogo do Botafogo. O que acontece, por exemplo, com o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco no Maracanã. Muitos gringos vêm no Maracanã para ver o jogo do Flamengo. Então é uma atração turística ver o jogo do Flamengo. Assim como também pode ser uma atração turística ver o jogo do Botafogo. Isso tem se tornado cada vez mais evidente, principalmente com o Textor na gestão da SAF. E eu acho que tem que valorizar muito a torcida do Botafogo. Embora tenha uma crítica, 19 mil de torcida num jogo contra o primeiro colocado agora, contra o quarto colocado, que foi o jogo de ontem, eu acho pouco. Os torcedores poderiam comparecer mais. Tinha um setor completamente vazio, se não me engano, no Oeste Superior, não tinha ninguém. Eu acho que a torcida do Botafogo podia ter comparecido mais. Mas também tem que ser dito, a festa que a torcida tem feito no estádio tem sido cada vez mais bonito. No Espírito Santo contra o Grêmio, no fim de semana, também fizeram um mosaico muito bonito, por sinal. Tem que ser valorizado. Mas também ficou devendo um pouquinho ontem, mas isso é um problema para depois. A torcida continua voltando, É isso aí, apoiando. confiança em alta. E quem tá com confiança em alta é a torcida do Mengão. Tá. Eu acho que esse ano as críticas sobre o Tite têm abaixado, o time tem correspondido dentro de campo e tem tudo pra voltar pra liderança hoje, quem sabe, ganhando do Bahia. Concordo, eu acho que tem tudo pra chegar na liderança hoje, vencendo o Bahia. Bahia também que é um time difícil. Tem um elenco complicado ali, um elenco equilibrado. Reencontro com o Everton Ribeiro. É um reencontro com o Everton Ribeiro. Será que pode ter lei do ex? Será? Nunca se sabe, né? Everton Ribeiro também é um grande jogador, craque da camisa 7 do Flamengo, jogou muita bola no Flamengo. Ele é um dos ídolos dessa última trajetória que o Flamengo teve desde 2019 pra cá, né? Então, a gente vê hoje o time do Flamengo, um time mais adaptado, mais encaixado. E por incrível que pareça, é até engraçado a gente comentar que foi depois da confusão que teve no Ninho do Urubu, de pressão da torcida, o time resolveu jogar. Então acho que isso vai se tornando cada vez mais evidente, que às vezes a torcida pressiona um pouco mais, que a gente não concorda, né, com esse apavoro de ir no CT e ficar pedindo para os jogadores abaixarem o vidro, quer falar, quer cobrar, isso não é necessário. No ambiente de trabalho, o seu jogador tem que passar por isso. Mas a gente pensa no time do Tite hoje, no equilíbrio, que principalmente algumas peças têm trazido pro time rubro-negro. Se a gente pensa por exemplo, no Bruno Henrique, a gente pensa também no Pedro, vem entrando muito bem, e o Pedro é o grande destaque do Flamengo, né? A gente vê o Luiz Araújo, é o cara que mais atuou com a camisa do Flamengo E que ele era no criticado ano. e vem Ele jogando era muito muito bem. criticado e vem jogando bem. Eu acho que o Tite ele consegue mudar um pouco o pensamento do atleta, ele consegue trazer a confiança de volta. É o que aconteceu com o Cebolinha, que ultimamente tem lidado com algumas lesões, alguns problemas também físicos, mas toda vez que ele volta de lesão, ele entra e joga muito bem. Ele vem jogando muito bem. Assim como também o Luiz Araújo tem feito. A gente tem a presença do Lohan também, que é o garoto da base que sobe e já tem o status de craque. O cara extremamente decisivo, é um cara que pega a bola, traz a bola no meio de campo, balança, vai pro lado, vai pro outro lado, não cai. É um cara extremamente habilidoso, tem uma ótima finalização também de fora da área. É um cara extremamente competente com a pouca idade que tem. Acho que o trabalho do Tite como gestor é muito bom, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. Teve até um vídeo que vazou dos bastidores do Flamengo, o Gerson falando muito de oportunidade. Essa é a nossa oportunidade, a galera que vai entrar, vamos mostrar a oportunidade. Eu acho que isso é extremamente importante, as oportunidades que o Tite vem dando aos jogadores. A gente vê também agora, o Flamengo perdeu a metade do elenco para a Copa América, né? Principalmente a saída dos uruguaios, Varela, a gente tem também a saída do Arrascaeta também, que é a alma do Flamengo, De La Cruz também, Pulgar. O Flamengo se adaptou colocando 4 zagueiros para jogo. A gente bota o Léo Pereira do lateral esquerdo, coloca o Léo Ortiz de volante e a galera vem jogando muito bem. E tem dado certo. Eu ia até comentar sobre o Gerson, que a gente falava se ele conseguia jogar com o De La Cruz e tal. Tava conseguindo jogar. O Tite consegue. A virtude do Tite é a questão de ser um bom gestor, como a gente falou. E também conseguir tirar o melhor do jogador.
ele conseguiu botar o Gerson na ponta direita, que tem dado muito certo. Tem dado muito certo. Assim como Não era a também o Luiz posição do Araújo. Gerson, ele realmente é o Coringa do Mengão, como dizem. Exatamente. Começou como volante, foi um pouquinho mais pra frente, e agora virou ponta, e continua dando resultado. Acho que o Tite tem tudo pra continuar evoluindo o Flamengo. O Flamengo é um time muito consistente, de ótimos jogadores, tem defesa muito sólida, quase não toma gols. E também, lá na frente, dado conta do recado, o Pedro faz gol todo jogo. Exatamente. É impressionante. E quando não faz, dá assistência, né? Foi o que aconteceu com o Grêmio no Maracanã. O Pedro foi um jogador muito mais participativo no quesito de assistência, que deu 2 pro Luiz Araújo. E o Flamengo venceu o jogo mesmo sem gols do Pedro. Eu acho que isso é extremamente importante também pro atacante. Fechamos então? Fechamos, mas antes de falar de Copa América, porque começa hoje, nessa quinta-feira, tem a Argentina em campo contra o Canadá. Mas a gente não vai falar de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, não. A gente vai falar de Brasil. Como é que tá a sua expectativa para essa Copa América? Você acha que dá pro Brasil trazer o título ou ainda não? Tá complicada a situação? Então, a gente tem uma sequência engraçada desde 79, né? Sempre tem uma seleção que vence 2 vezes seguidas, e aí uma outra seleção vence, e depois 2 vezes Não seguidas fala que a uma seleção Argentina vai vence. ganhar de novo. Aí falam que a Argentina Não vai ganhar de pode, novo. não O pode. Brasil tem que quebrar essa sequência, né? Não pode acontecer. Mas eu acho que Já a gente tem uma seleção ganhando brasileira Maracanã, promissora. vale por 2. Tá bom. É isso aí. É complicado. Isso é verdade mesmo. E do Brasil ainda. Então você para e pensa que a gente tem uma seleção brasileira muito promissora, com grandes jogadores. A gente não tem mais aquela seleção brasileira com craques jogando em grandes clubes. Mas a gente sabe também que o cenário do futebol europeu hoje também tem mudado muito com os investimentos, com as SAFs. A gente sabe que isso tem mudado bastante também. Mas eu acho que dá para o Brasil buscar. Óbvio que Brasil e Argentina são as seleções mais fortes da Tem a competição. Colômbia figurando melhor. A Colômbia também, faz né, que muito não boa. perde há muito tempo. O Uruguai também vem bem. Exatamente. Mas eu acho que fica entre Brasil e Argentina ainda. Acho que num 1-1 ali no decisivo, ainda acho que o Brasil tem um poder de decisão um pouco maior do que o Uruguai, que é, por exemplo, até mesmo a Argentina, mesmo vendo campeão da Copa do Mundo, eu acho que na Copa América a Argentina não consegue desempenhar 100% o que ela vem trazendo, porque não é à toa, ficou tantos anos sem ganhar a Copa América, só foi ganhar de novo na última edição. Então acho que o Brasil ainda vem também como sendo um dos favoritos também para essa competição. O que você acha? Eu acho que o jogo Brasil e os Estados Unidos, que terminou empatado, deu um recado muito ruim. Eu acho que ficou devendo, sabe? Eu acho que também os jogadores, se você pensa em seleção brasileira, você olha para os jogadores e você não vê o que você imagina de qualidade. E de nome também. Mas eu acho que o Dorival tem tudo pra conseguir pelo menos dar uma ajustada no time. Eu acho que o Brasil tem chance de ir longe nessa Copa América e pelo menos buscar o título. Eu acho o título em si difícil, mas também a Argentina não pode ganhar de novo, não. A fase tá muito boa já foi Copa América no Maracanã, já foi Copa do Mundo, tá bom, acabou, fechou. Eu acho que agora o Brasil tem que dar a resposta. Eu acho que chegou a hora. E tem que ser o quanto antes, né? Mas eu acho que também não adianta pressionar toda essa molecada, porque é muita gente nova ainda, tem muita promessa também na seleção. E vamos ver, né, como é que vai ser os próximos cenários. Mas agora pra gente fechar de vez, Flamengo e Bahia hoje no Maracanã. Quem leva? Flamengo leva. Sábado, eu também acho que o Flamengo leva hoje, hein? Sábado, Botafogo e Criciúma fora de casa. Criciúma é difícil, jogando fora de casa. Acho que é um cenário difícil. Também tá ali na parte de baixo da tabela, ali se recuperando um pouco mais o Criciúma, né? Mas acho que é um jogo difícil. Eu acho que seria um empate o jogo do Criciúma e Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai conseguir buscar a vitória fora de casa. Vasco e São Paulo, São Januário. O Vasco tem que vencer. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Não adianta pensar em cenário, porque o Vasco precisa vencer os jogos. Eu acho que o Vasco brasileiro é muito equilibrado. Acho que o Vasco não vence essa partida. Provavelmente o São Paulo ganha, mas eu vou deixar em aberto empate ao São Paulo. Eu acho um jogo preocupante também, pelo que a gente já viu nos últimos anos da torcida do Vasco, após momentos de muita crise, que é o que está acontecendo nesse momento. Aconteceu alguma coisa de violência em São Januário, tenho muita preocupação com isso também. Então, um jogo para a polícia também ficar atenta, porque pode causar acidentes. Mas não vamos pensar nisso, pensar positivo, que o Vasco vai ganhar, mas embora eu acho difícil. Acho difícil também. São Paulo ou empate também, eu vejo por esse lado. E para lado. fechar, o jogo da rodada. Fla-Flu no Maracanã, na verdade, Flu-Fla, mas pelo famoso Fla-Flu, quem leva? Eu acho que o cenário que o Fluminense vem vivendo hoje defensivo pode até virar uma goleada. O Fluminense vai muito mal defensivamente, o Flamengo vai muito bem ofensivamente. É uma pressão muito grande. Eu acho que vai ser um divisor de águas aí, principalmente pela permanência. Não, aí eu acho que
Pode acontecer, o futebol é futebol, mas eu acho difícil. Assim como o Fluminense também pode vencer e vencer bem o Flamengo. O futebol é resolvido dentro das 4 linhas, né? Não tem como a gente só ficar no achismo aqui e não acontecer nada, né? Então, eu acho que vai ser um cenário complicado pro Fluminense, mas eu acredito que seja a vitória do Flamengo. Pode ser simples, mas eu acho que o Flamengo vence. Porque Flamengo vence essa partida isso também. pode ser um divisor de águas, principalmente para a permanência do Diniz no Fluminense. Mas acho que se for depender disso, o Diniz vai cair. Porque eu acho que o Flamengo leva essa partida. Pois é. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido a gente até aqui. Até o próximo episódio com o time completo e com novidades. Vem entrevista no Band News FC. Até a próxima.